Bom, pessoal, iniciamos então, já estamos gravando, né? Nossa aula de hoje já começa, né, finalmente, no assunto de sistemas de detecção de intrusões. Embora que a disciplina seja focada, né, nesse tópico, nesse grande tópico, as 3 primeiras aulas nós usamos para contextualizar um pouquinho mais, né, a questão de segurança. Tivemos um overview do que a disciplina vai tratar, tivemos a questão de ataques cibernéticos, ameaças, vulnerabilidades, entendemos a relação de cada uma dessas coisas, para entender um pouquinho a necessidade de um IDS, né? Tivemos na última aula a nossa apresentação de trabalhos, onde vocês trouxeram vários cenários, onde vocês perceberam que ataques realmente acontecem, né? E todos esses ataques precisam ser detectados. É por isso, né, que existe essa disciplina, né? E por isso que existe essa área de pesquisa, essa área, né? Enfim, essa categoria, né, de sistemas também do mercado. Então, hoje a gente começa a falar de projeto de IDS, tá? Antes de entrar ainda nos projetos, a gente só vai fazer uma breve revisão também sobre firewalls e mecanismos de segurança associados, tá? Vai ser uma revisão um pouco mais rápida, mas o tópico central de hoje, né, é mais ou menos o tópico da metade da disciplina, dá para dizer assim. Estamos chegando próximo da metade da disciplina. A parte central da disciplina é essa, né? A gente vai gastar um pouquinho mais de tempo nessas duas partes, que é o projeto e implementação de IDS. Então, quer dizer, na próxima é esperado que a gente comece a mexer com código, comece, né, ir para uma parte um pouquinho mais prática, que é a implementação da IDS. Nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho da, da arquitetura do IDS, vai entender um pouquinho de quais decisões o IDS pode tomar, quais algoritmos eu posso usar para fazer um IDS, que tipo de ação que o IDS responde uma vez que for detectada uma intrusão, por exemplo, se a análise acontece online, offline. Então, é mais ou menos isso que a gente vai discutir hoje. E na próxima aula, a gente vai entender, então, como implementar e também como implantar um IDS, né? Então, são os assuntos da aula seguinte. Então, como eu falei, a gente vai fazer uma breve revisãozinha, né? Agora não mais da segurança, como, né, das propriedades de segurança, como uma parte inicial, mas de mecanismos já de segurança, principalmente firewalls, que, digamos assim, é um aliado aí do IDS, né? A premissa, né, que a gente assume para que os firewalls sejam desenvolvidos é que a internet não é um local seguro, né? As redes não são um local seguro. Sempre vai haver a possibilidade de ter alguém ali não autorizado, fazendo alguma ação não autorizada, enfim, uma pessoa maliciosa tentando ferir uma das propriedades de segurança da informação, né, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Um funcionário de uma empresa, ele pode ser um atacante? Pode, né? Pode ser tanto o funcionário que não está satisfeito, né? Ele quer causar às vezes algum mal para sua empresa, se sentiu prejudicado, se sentiu sacaneado de alguma forma e vai querer dar um troco na empresa, ou simplesmente alguém ali, né, que por mais que não tenha más intenções, ele pode estar com a sua máquina comprometida e aí ele vai não ser o atacante, mas vai ter a máquina, né, sua sendo a máquina atacante. Então ele pode servir, né, assim como os dispositivos zumbis servem, né, lá quando nós temos o ataque de negação de serviço, né, que os bots, né, as máquinas das pessoas que estão infectadas, elas agem, né, como um facilitador, né, o hardware que disponibiliza o recurso, né, para que o atacante remotamente de fato execute o seu o seu ataque, né? Então, quer dizer, eu simplesmente ter controles de acessos e garantir que só máquinas autorizadas, só funcionários autorizados consigam fazer as operações do meu sistema, por exemplo, não garante, né, que eu vou estar seguro, né? Porque um funcionário de uma empresa com todos os acessos devidamente, né, autorizados pode ser um atacante por vontade própria ou por vontade alheia, né? Pode estar facilitando o ataque se ele estiver infectado, comprometido. Um concorrente, né, uma empresa concorrente eventualmente pode ser atacante, um outro país pode ser um atacante, né? Então, quer dizer, o ataque pode vir de qualquer lugar, né? Pode vir de outro país, pode vir organizações criminosas, né, principalmente vão executar ataques, organizações terroristas muitas vezes também vão executar ataques. Então, o ataque pode vir de qualquer lugar, né? E em geral, né, o que a gente pode concluir é que a internet, a rede, né, não é um local seguro se o seu sistema, se a sua rede, né, tem uma abertura, né, para a internet, logo precisamos de firewalls, e é isso a premissa básica, né.
Eu vou mostrar para vocês um breve videozinho, né, sobre alguns ataques também, só para finalizar, né, essa motivação que nós já vimos na aula passada, e vocês me deem um ok, ou pelo menos me avisem se não tiver áudio, mas eu acho que o áudio vai ser compartilhado tranquilamente com vocês também. Vocês estão com áudio, pessoal? Não. Eu vou despausar, você me avisa se continua sem? Continua. Continua sem áudio? Sim, continua. Deixa eu tentar compartilhar novamente, para ver se eu não consigo compartilhar com áudio incluso. Acho que eu que não marquei para marcar o áudio, então, talvez. Compartilhar também o áudio da guia, era para estar indo o áudio, vamos ver. Eu vou dar um play de novo. Invasões, hackers e... Agora o áudio foi? Foi sim, agora foi. Ah, beleza. Então, bom, vou começar do início então de novo. E vamos ver então o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Infelizmente é mais comum do que a gente gostaria ver por aí ataques DDoS, invasões, hackers e vazamentos de dados em serviços online que a gente usa todo dia. Sempre que algum caso novo desse aparece na internet, a gente lembra de outros incidentes cibernéticos que entraram para a história, seja por sua complexidade ou pelos prejuízos que causaram ao mundo. No Top Tech de hoje você vai relembrar 7 ataques hackers que deram muita dor de cabeça e mostraram que, bom, é melhor você proteger direitinho suas informações online. O Stuxnet não foi bem um ataque, mas sim um vírus de computador que foi descoberto em 2010 por uma empresa de segurança lá da Bielorrússia. Esse malware foi projetado especialmente para atacar o SCADA, que é o sistema operacional industrial usado para controlar as centrífugas nucleares do Irã. Até hoje ninguém descobriu quem fez o Stuxnet, mas muita gente acredita que ele foi fruto de uma parceria entre os Estados Unidos e Israel. Na época em que ele foi encontrado, jornais do mundo todo descreveram como o vírus mais sofisticado da história e ele foi considerado por especialistas como a primeira cyberarma moderna. O código aproveitava falhas no sistema SCADA para desativar ou ativar comandos nas centrais de automação das usinas nucleares. E apesar disso, felizmente ninguém se feriu por causa desse programinha perigoso. Em maio de 2017, mais de 230 mil sistemas ao redor do planeta foram sequestrados pelo WannaCry. Esse vírus, na verdade, era um ransomware, que é um malware que consegue bloquear seu computador e só libera depois que você pagar um resgate para os criminosos. Quer ver só uma listinha de empresas que tiveram seu funcionamento congelado por causa do WannaCry? Telefônica, Hospital Sírio-Libanês, Renault, Nissan, FedEx, Tribunal de Justiça de São Paulo e assim por diante. A Europol classificou esse incidente como sem precedentes, embora os responsáveis, que até hoje não sabemos quem foram, só tenham conseguido lucrar uns 33 mil dólares com tudo isso. Sabe o que é mais engraçado nessa história? O WannaCry infectava computadores usando uma falha do Windows que já tinha sido corrigida pela Microsoft alguns meses antes. Só que como tem muita gente por aí que nem se preocupa em atualizar sua máquina, deu no que deu. Então fica a lição, hein? Imagina só sofrer 2 ataques cibernéticos gigantescos em um curto espaço de tempo. Pois foi o que aconteceu com a Sony. Primeiro, em 2011, a sua divisão de games teve um probleminha com a PlayStation Network. Hackers não identificados invadiram, derrubaram e ainda roubaram dados pessoais de mais de 77 mil usuários do serviço, o que forçou a empresa a lidar com muita reclamação e até com alguns processinhos aí, viu? Depois, lá em 2014, foi a vez da Sony Pictures, que é a divisão cinematográfica da marca. Ela foi atacada por um grupo de hackers conhecidos como Guardians of Peace, ou Guardiões da Paz, que vazaram informações sobre funcionários e executivos do estúdio. Tudo indica que os atacantes eram da Coreia do Norte, já que uma das reivindicações que eles fizeram para deixar a empresa em paz foi que ela cancelasse a estreia de The Interview, um filme de comédia que satirizava Kim Jong-un, o líder supremo do país. Antes de falar sobre esse incidente, você precisa entender melhor o que é um ataque DDoS. Para resumir a ópera, é quando um ou mais hackers usam algum método para simular um tráfego de dados e sobrecarregar o servidor do alvo, fazendo com que ele saia do ar.
Agora imagina só você dando um F5 sem parar em uma página. Agora imagina isso multiplicado por 10 milhões, sacou? Bom, pois é, em outubro de 2016, cybercriminosos resolveram fazer um ataque de DDoS colossal contra a Dyn, que é uma empresa norte-americana que opera serviços de DNS. Os sistemas dela não aguentaram o tranco e caíram. O resultado foi que todos os seus clientes se tornaram inacessíveis durante várias horas. Mas aí você pergunta, quem são os clientes dessa empresa, hein? Nada mais nada menos que Amazon, Netflix, PayPal, Spotify, Tumblr, Twitter, Xbox Live e PlayStation Network, de novo. Fora esses serviços famosos, um monte de jornais e lojas virtuais dos Estados Unidos também ficaram fora do ar. E não é à toa que esse incidente ficou conhecido como o apagão da internet estadunidense. Imagina a vergonha de ver toda a internet descobrindo que você estava traindo seu parceiro na cara larga. Pois é, em 2015, um grupo autodenominado o Time de Impacto invadiu os servidores do site de traição Ashley Madison e alertou em público que se os responsáveis pelo serviço não desligassem imediatamente, eles iam divulgar informações privadas dos usuários. A diretoria da plataforma não deu muita atenção para a ameaça. Mas hacker promete, hacker faz. Um arquivo que pesava 25 GB foi publicado na web e lá dentro estavam nomes, endereços e outros dados de quase 40 milhões de usuários do Ashley Madison. Esse ataque merece entrar na nossa lista pelos impactos que ele causou. Além de ter feito muita gente se divorciar por aí, o vazamento culminou em 3 suicídios. Se você achou o vazamento do Ashley Madison grande demais, então fica sabendo que a Yahoo já sofreu alguns ataques bem maiores. E o pior de tudo, ela nunca teve coragem de anunciar ao público. Primeiro, em 2016, a marca revelou uma invasão de hackers que tinha rolado em 2014 e que acabou comprometendo a segurança de 500 milhões de contas do serviço. Depois, em outubro de 2017, ela confessou que já tinha rolado um vazamento ainda maior em 2013, quando criminosos tinham obtido dados pessoais de 3 bilhões de usuários, ou seja, praticamente todos os clientes do seu serviço de e-mail. É claro que todo mundo ficou bem chateado com a empresa, até porque ela só contou esse segredo poucos dias depois de ser parcialmente vendida para a operadora Verizon. O que sobrou do Yahoo depois dessa transação virou uma empresa que vai ter que pagar uma multa de 35 milhões de dólares para a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos por causa do vacilo. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai lembrar de um suposto caso de hacking industrial que aconteceu lá em 1982, em plena Guerra Fria. Na teoria, o que aconteceu foi o seguinte: os Estados Unidos descobriram que tinha um espião da KGB, que é a agência de inteligência da União Soviética, roubando algumas das suas tecnologias e softwares de gestão industrial. Em vez de simplesmente descer do salto e acabar de vez com a espionagem, a administração do presidente Ronald Reagan resolveu embutir uma falha intencional em um programa que eles sabiam que ia ser roubado. Esse código tinha uma bomba lógica, ou seja, ele ia funcionar normalmente durante alguns meses e depois, no tempo pré-determinado, ia bugar sozinho para prejudicar os ladrões. Os soviéticos caíram na armadilha e passaram a usar o software infectado em um gasoduto. Tudo parecia normal até que um belo dia o Trojão ordenou que os sistemas trabalhassem com uma pressão muito acima do normal, o que acabou causando uma explosão com poder equivalente a 3 quilotons de TNT. Como a gente disse anteriormente, esse episódio é cheio de controvérsias. De acordo com Thomas Reed, que é o ex-assistente de Reagan e antigo secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, tudo aconteceu desse jeitinho que a gente acabou de contar aqui. E ele tem até um livro para contar toda essa história. Já a Rússia, obviamente, nega que a explosão foi feita por um bug intencional e diz que o incidente foi bem menos grave do que os americanos afirmam. De qualquer forma, esse ocorrido serve como uma prova de que um pedaço de software, mesmo que seja aparentemente inofensivo, pode sim virar uma arma de destruição em massa quando aplicado nos lugares certos. Bom, galera, por hoje é só, mas não esquece de deixar aqui nos comentários se você gostou desse Top Tech e se você lembra de algum outro ataque que foi tão grandioso quanto esses que a gente falou por aqui hoje. Beijo, até semana que vem! Bom, pessoal, então, né, eu acho que está mais do que provado para vocês que ataques acontecem e o ataque pode vir em qualquer lugar, né? O ataque pode ser desde um usuário, né, que você confia, desde outro país, desde um software que você achava que era inofensivo e assim por diante. Então,
ataques estão aí, né? E o principal, né, motivo de usar firewalls é que a gente tem dois tipos de usuário, o usuário do bem e o usuário do mal, e a porta de entrada é o mesmo, quer dizer, a conexão com a internet, né, o tráfego de informações, ele vai passar pelo mesmo lugar, tem o mesmo ponto em comum, onde tanto um atacante quanto alguém que está autorizado vai tentar acessar uma informação. E aí, né, tanto o firewall quanto outros mecanismos de autenticação, autorização, controle de acesso, eles entram em ação para garantir, ou pelo menos para tentar garantir, né, que aquela rede vai estar segura. Então, um firewall, como é que funciona um firewall, né? Ele é uma combinação de hardware e software, né? Nós temos firewalls implementados em hardware, temos softwares que são firewalls também, e os firewalls permitem, né, então, que o administrador de rede ele consiga controlar o acesso ao mundo externo e aos recursos da rede interna, dizendo quem pode acessar o quê, quem pode fazer o quê, né? Então, ele basicamente vai tentar isolar a rede interna da internet e todo o tráfego, né, de dentro para fora e de fora para dentro, ele vai ter que passar por esse firewall, tá? E aí, o que acontece, né? Qual que é o problema disso? É que muitas pessoas acreditam, né, que tendo firewall, isolando, né, pelo menos acreditavam no passado, acho que hoje em dia talvez isso não seja mais uma realidade, mas inclusive em cenários mais críticos, como subestações elétricas, por exemplo, que foi o que eu estudei no meu doutorado, acontecia muito isso, né? As pessoas segmentavam as redes, usavam protocolos inseguros lá dentro, assumindo que ninguém mais acessaria aquela rede. Isso, né, se provou ao longo do tempo que não é verdade. O caso do Stuxnet é um dos casos, né, que até onde se sabe, né, a forma de infecção aconteceu de uma maneira um pouco misteriosa, né, como, por exemplo, um pendrive infectado, é um exemplo que algumas pessoas dão, alguns reportam, né, alguns artigos reportam isso, mas o grande ponto aí é que não foi um ataque que veio, né, pela internet como um ataque qualquer, né, ele entrou de alguma maneira diferente na rede, né, e aí agiu de dentro para dentro mesmo, né? Ele agiu de forma interna. Então, mesmo que eu tenha um firewall, nesse caso, eu não conseguiria proteger, porque o meu atacante conseguiu, né, estar na parte de dentro do firewall, né? Não digo atacante pessoa, né, um acesso remoto necessariamente, porque isso poderia estar bloqueado, mas se o software, né, está programado para fazer algum mal, como o caso também daquela explosão do gasoduto, né, que, como o próprio vídeo disse, né, é controverso, se aconteceu ou não foi daquela forma, a gente não sabe, mas supondo que tenha sido daquela forma, né, é um exemplo, né, de que um malware está lá dentro, mesmo que ele não tenha um acesso remoto, por exemplo, mesmo que tenha um super firewall ali protegendo e bloqueando aquela rede do acesso externo, se aquele malware está na fronteira, né, de dentro, da parte de dentro da fronteira da rede, é o suficiente para que ele consiga atuar e agir, né. Então, alguns exemplos de firewalls, né, são várias soluções comerciais, alguns dos grandes fabricantes são Checkpoint, a Cisco, tem mais um montão também, mas a gente pode fazer um firewall usando o próprio iptables do Linux, né, que é mais ou menos como essa imagem está aparecendo aqui na esquerda, né, você vai ter uma tabelinha, onde nessa tabelinha você vai especificar o que pode e o que não pode passar, né, qual porta, qual IP, né, que aceita e que não aceita conexões. Então, você consegue já prevenir, bloquear, né, alguns tipos de informação, alguns tipos de ações dentro da rede com base nisso, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, de como funciona o iptables, né? Basicamente, ele é um software lá que vai rodar no Linux, ele monitora e filtra também o tráfego de entrada, né, e também de saída. Então, tanto o que está entrando quanto está saindo, você consegue fazer esse filtro através dessas regrinhas, tá? Uma regrinha é basicamente isso que a gente está vendo aqui na tela. Então, a gente vai criar nossos filtros. Isso aqui eu estou dando um comando cat, né, nesse arquivo, né, iptables. Então, isso aqui basicamente vai mostrar o que está dentro. Então, é basicamente isso aqui que são as minhas regrinhas, tá? Eu vou estar aqui dizendo, por exemplo, que eu aceito uma conexão no TCP, eu vou dizer qual porta que eu aceito, e se essa conexão nesse protocolo, nessa porta acontecer, eu posso também rejeitar ao invés de aceitar. Então, é basicamente uma maneira simples de eu dizer o que pode e o que não pode acontecer na rede, né? No sentido de especificar explicitamente algumas regrinhas, né? Baseado geralmente nessas características dos pacotes, como, por exemplo, protocolo e porta, né? Poderia também usar IP e outras informações que são já embutidas no próprio protocolo. Então, percebam que eu não preciso usar, por exemplo, machine learning, alguma coisa mais complexa, para fazer esse tipo de firewall, para fazer esse tipo de implementação, tá? Os firewalls tradicionais, né, tem vários tipos de firewalls, ainda mais hoje em dia, né, depois a gente vai falar dos mais atuais. Mas os mais tradicionais, né, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Tem os filtros de pacotes tradicionais, que é mais ou menos isso que eu falei, né, que é o que o iptables consegue fazer. Você pode filtrar IP, porta,
origem, destino, protocolos, pode filtrar e monitorar flags específicas, por exemplo, né, como SYN, NAC. Então você consegue fazer essa gama, né, de filtros baseado na informação que está no pacote de rede, tá? Isso é importante porque depois, né, quando a gente for fazer detecção de intrusões, essas mesmas informações também podem ser usadas, né, mas a gente vai falar isso mais adiante nessa aula, tá? Temos também firewalls baseados em filtro de estado, que ele tem a consciência, ele tem a ciência do início e do fim da conexão. Então, ele consegue descartar pacote, por exemplo, que não pertence mais a uma conexão ativa. Se um atacante tentar capturar, por exemplo, né, personificar o IP, a porta, enfim, ele capturar informações de uma conexão legítima que estava aberto, né, no passado, para tentar continuar aquela comunicação, mesmo após o destino lá, né, ter cancelado aquela conexão, ou seja, ter fechado aquela conexão, né, o firewall não vai deixar isso acontecer. Como ele consegue monitorar o estado, né, filtrar o estado da conexão, ele vai poder simplesmente bloquear pacotes que não fazem mais parte daquelas conexões que já foram encerradas, tá? E temos também os firewalls que são gateways de aplicação, que é basicamente um servidor de aplicação onde todos os dados, né, que entram e que saem devem passar. Então, geralmente eu posso instalar ali, né, num servidor físico mesmo, né, mas ele vai ter também ali o software operando, onde eu consigo, né, estar bloqueando aquilo que deve ser bloqueado, aquilo que é indevido, né? Então eu posso incluir, por exemplo, informações, né, nos cabeçalhos IP, TCP, UDP. No cabeçalho desses pacotes eu já consigo incluir informações que ajudam, né, o firewall a filtrar se aquele usuário, aquele pacote, ele está autorizado ou não está autorizado a passar por ali, tá? Então ele vai permitir basicamente o controle de acesso, né? É um mecanismo de controle de acesso. Eu posso ter ali usuários e senhas para gerenciar o acesso e dizer quem pode e quem não pode, né, passar por aquele momento, por aquele ponto da rede, tá? Então, esses são os firewalls tradicionais que nós temos. Hoje em dia, nós temos também um novo conceito, que são os firewalls de geração. Tá? Os firewalls de próxima geração, eles vão um pouco além, né? Então, se nós fôssemos resumir o que os tradicionais faziam, eles conseguem rastrear conexão, filtrar pacote, fazer registros de auditoria. Já os firewalls de próxima geração, eles são uma solução mais holística, né? A gente nem vai falar tanto deles, porque ele basicamente é o faz tudão ali, né? Ele, inclusive, tem IDS e IPS integrados, tá? O que exatamente é um firewall de próxima geração, quais features que ele vai ter, é algo que ainda está um pouco indefinido na literatura, né? Nós temos vários players comerciais aí dizendo, olha, nós temos um firewall de próxima geração, alguns deles já fazem regras automaticamente, eles usam machine learning para aprender novos padrões, alguns deles já bloqueiam, já analisam tráfego, ou seja, já começam a fazer o que um IDS e um IPS faz, tá? Eu coloquei IDS/IPD, agora que eu vi que tem um erro de digitação no slide aí, né? IDS/IPS. Então, basicamente, ele tem uma solução holística que já integra, né, um monte de solução que existe e também ele tem essa capacidade de self-learning, né? Ele consegue aprender sozinho com novos padrões. Então, assim, o firewall de próxima geração, ou também firewall de última geração, como alguns dizem, é basicamente uma evolução, né? O próximo passo do firewall que já tem conhecimento, né? Já tem conexão de outros dispositivos, com outros dispositivos de segurança que estão na rede, tá? Tem um dos trabalhos, né, de um orientando meu, que é o Thiago, que ele está justamente fazendo um survey sobre isso. Depois eu posso compartilhar com vocês, assim, que tiver finalizado. Então, ele está pegando mais de 100 artigos científicos, cada um deles traz um conceito, muitos deles são conceitos similares, outros são complementares, mas no final das contas nós vimos que as principais features que existem, né, em firewall de próxima geração, aqueles artigos que argumentam, ou naquelas ferramentas comerciais que argumentam que são firewall de próxima geração, é a aprendizagem de máquina, né, o machine learning, a IA, né? Então, essa é uma das principais features. E isso é usado principalmente para você conseguir analisar ameaças, fazer detecção de intrusões. Então, a gente está percebendo que essa fronteira entre o firewall que existia antes, né, e o IDS, ela está quase que se rompendo, ou pelo menos a gente pode dizer que eles estão fortemente integrados. Se o firewall não tem o mecanismo de detecção de intrusões, ele suporta nessa integração. Ele pode ser integrado com o IDS, tá? Então, só para vocês saberem, não sei se vocês já tinham ouvido esse termo, já conheciam. Para mim é um termo recente, embora que ele não tenha surgido tão recentemente, mas eu tomei conhecimento não faz tanto tempo, assim. Quer dizer, ele está em alta agora, né? Ele foi lá em 2009, se eu não estou enganado, a primeira vez que surgiu o termo pela Palo Alto. Mas de lá para cá, esse termo não estava tão disseminado, né? Agora, recentemente, bem recentemente, né, ele começou a aparecer mais comercialmente, não só na pesquisa, né, na academia.
Então, é um termo que vocês, se não ouviram, nessa é a primeira vez, vocês vão ouvir provavelmente bastante daqui para frente, né? Quem já trabalha na indústria provavelmente deve ter ouvido, né? Quem já trabalha com segurança já deve ter contato com esse tipo de firewall, deve ter lido sobre isso, né? Deve ter visto que as empresas estão argumentando que elas têm agora firewall de próxima geração, tá? Mas, em geral, assim, né, se é a primeira vez que vocês estão ouvindo, saibam que ele é uma solução mais completa, mais holística, ele já integra vários outros mecanismos de segurança existentes. Resumindo, é isso, um firewall de próxima geração, né? Mas, né, exceto nesses casos onde já é uma solução holística e ele já faz um montão de coisa, inclusive IDS, IPS, os firewalls, eles não são necessariamente suficientes, né? Por quê? Basicamente, se nós olharmos aquele exemplo do IP-tables, por exemplo, você precisa dizer para ele o que pode e o que não pode. Você precisa ensinar o padrão, né, ensinar as regras para que ele saiba como reagir a ataques, né? Não necessariamente a ataques, mas a conexões que não batem com aquelas regras. Você vai basicamente dizer, isso aqui deve ser descartado, isso aqui deve ser aceito na minha rede. E o problema disso é que fazer uma regra, né, um conjunto de regras que abranja todas as situações é praticamente impossível, é impraticável, né? Então, além de ser muito complexo, você não vai conseguir cobrir todas as possibilidades, tá? Então, firewall é muito útil? Sim, ele é muito útil, ele vai poder prevenir muitos ataques, mas em muitos casos ele não vai ser suficiente, né? Percebe, como eu falei antes, o firewall, ele está criando uma fronteira entre a rede interna e a externa, tá tentando isolar a rede interna. E se o atacante estiver presente internamente? Se for um dispositivo comprometido, se for aquele caso do Stuxnet, se for aquele outro caso da explosão do gasoduto, né, onde o dispositivo interno falhou, o firewall já não vai ser mais eficiente. O firewall não vai ter como impedir, porque o atacante já passou da fronteira, né? Então, tem duas principais problemáticas, né? Primeiro, como é que eu faço essa fronteira de uma maneira que realmente seja uma fronteira para atacantes e que eu consiga criar as regras perfeitas? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se eu tivesse, hipoteticamente, as regras perfeitas e o meu atacante estiver interno à rede, né? Quer dizer, ele usou um dispositivo autorizado, ou ele comprometeu um dispositivo que está dentro da rede. Nesse caso, o firewall não vai ter nenhum poder também, tá? Então, são por esses dois principais motivos que os firewalls, eles não são mais suficientes. A gente não consegue, né? Nós precisamos conhecer as ameaças para poder, então, procurar as vulnerabilidades, né? Porque nós vimos nas aulas passadas que a vulnerabilidade, ela surge de uma ameaça, né? O que é uma ameaça? São as possibilidades, né, de explorar de maneira, né, maliciosa aquelas propriedades de segurança da informação que nós vemos, né? Uma ameaça à disponibilidade, uma ameaça à autenticidade. Essas são as ameaças. Se não existirem, se nós não conhecermos as ameaças, nós não vamos, então, conseguir procurar pelas vulnerabilidades. Uma vez que nós conhecemos as ameaças então começamos a procurar as vulnerabilidades, nós vamos poder, né, a se preocupar com evitar ataques. E é aí que entram os mecanismos de controle, de autenticação, autorização, controle de acesso, que basicamente são o que os firewalls conseguem fazer. Claro, não é só o firewall que faz isso, né? Tem muito mais softwares e mecanismos que vocês podem usar, mas o exemplo do firewall que a gente está falando agora é o que se preocupa, né, com isolar, com evitar esses ataques. Mas, mais uma vez, por que ele não é eficiente? Eu preciso conhecer as ameaças, as vulnerabilidades para poder evitar os ataques. Ou seja, para eu criar uma regra dizendo que a porta tal não pode ser acessada através da minha rede, né, que eu tenho que bloquear ela no firewall, eu tenho que ter esse conhecimento dessa porta, por que eu vou bloquear ela, ou então eu bloqueio tudo que está, né, uso aquela abordagem zero trust, né, que eu vou bloquear tudo e vou começar a liberar acesso aos poucos, né, é uma abordagem que é um pouco mais interessante, mas como nós vimos agora no slide anterior, ainda assim o firewall pode deixar passar, né? Então, os controles de segurança, né, todos esses controles que permitem evitar ataques, né, eles assumem que você consegue parar um ataque antes que ele ocorra, né? É para isso que ele serve. Mas aí entra aquela pergunta, né? E se não for verdade? Ou seja, e se eu não conseguir parar o atacante? Eu posso só confiar naquele monte de mecanismos de segurança que eu tenho? Não, né? Aí que entra a ideia de IDS. A detecção de intrusões entra assumindo que, por mais que eu tenha um firewall, por mais que eu tenha um montão de mecanismos que protejam a minha rede, eu tenho que ter ainda possibilidades de monitorar essa rede, para eu ver se realmente não está acontecendo nada anômalo. Então, se nós nos perguntarmos, né, a simples presença de um firewall basta? Eu tenho um firewall.
ter um firewall não é estar seguro, né? Você ainda vai ter que configurar as políticas de segurança, o que pode e o que não pode passar ali, né? Você vai ter que configurar aquele firewall. Se ele não for projetado ou instalado corretamente, vai ser até pior, porque você vai ter uma falsa sensação de segurança. Você vai achar que está seguro. Tem um firewall, tá tranquilo. Na verdade, você está com aquela falsa sensação de segurança porque aquele firewall não está fazendo o papel dele, não está bem configurado, não está bem instalado. Tá? Então, você ainda está exposto, mas você acha que não está. O que é ainda pior, né? Se você sabe que não está exposto, ainda você não vai fazer atividades, né, que possam comprometer, né? Não vai acessar dados sensíveis naquela máquina, por exemplo, naquela rede. Agora, se você acha que está seguro, você, né, dá uma relaxadinha, começa a, né, fazer operações que não podem ser acessadas por atacantes, ter arquivos confidenciais, etc., né? Porque você acha que está seguro, e aí é ainda pior, né? Potencializa, né? Então, quer dizer, criar regras e cobrir todos os tipos de ataques é complexo, é praticamente impraticável, né? E aí, a pergunta, e se o firewall não estiver preparado para bloquear um atacante, o que eu faço? E aí que entra, então, né, na nossa aula de hoje. Então, agora sim, né, dando esse passo, né, pondo esse ponto aí nessa revisão, nessa motivação que nós tivemos. Então, como eu falei, nós já tivemos nas aulas passadas as revisões sobre segurança, né, em geral, sobre as propriedades, mas eu não podia começar essa aula de IDS sem fazer essa motivação, essa introdução, precursora ao IDS, digamos assim, que são os controles de acesso, né? Então, o IDS, ele entra quando nós assumimos, né, que um controle de acesso, um controle, né, de segurança, ele pode falhar. E aí que a gente vai começar, então, a se preocupar com monitorar a rede, tá? Como é que a gente monitora a rede? Basicamente, nós vamos ter que ter pontos de coleta, onde nós vamos inspecionar algumas características, né? No português se usa muito característica, atributo, informação como um todo, mas é comum, né, que no mundo do DS, principalmente, né, internacional, a gente chama isso de feature, tá? Então, quando eu falar uma feature, eu geralmente uso esse termo feature, por mais que seja o termo em inglês, né, eu acabo usando porque eu acho que ele remete melhor ao que eu quero dizer quando eu estou falando do IDS e das informações que ele analisa. Então, quando eu falo lá, o protocolo TCP, UDP, protocolo ICMP, a porta tal, o IP tal, todas essas informações, esses pedacinhos de informações, são as features, tá? São as features de host ou de tráfego. O que é uma feature de host? Desde a porcentagem de memória que o meu Chrome está usando, ou que o outro processo está usando, desde a porcentagem de CPU que eu estou usando, desde a quantidade de logins que aconteceram aqui e foram registrados com acesso não autorizado, né? Quando eu fui tentar acessar minha conta em um sistema, errei 3 vezes a senha, errei 4 vezes. Esse log, né, essas informações, tudo isso se resume em features, tá? Então, uma premissa, né, para que possa existir um IDS é essa, que você tenha features, que você tenha informações que você consiga monitorar da rede, ou do host, ou do software, enfim. O IDS ele pode ter diferentes alvos, a gente vai ver isso mais adiante nessa aula ainda, mas o IDS ele pode monitorar diferentes coisas, né, desde dispositivos de hardware, por exemplo, né, aquele dispositivo como um todo, desde um sistema computacional específico, né, por exemplo, posso ter um IDS que está focado especificamente no MongoDB que tem instalado aqui, ou, né, em algum componente de software desse tipo, ou posso ter um IDS que está focado na minha rede como um todo, para ver o que está passando, o que está trafegando naquela rede, tá? Então, Professor, o IDS, pode falar. não sei se prefere tecer comentários ou dúvidas no fim da aula, ou talvez em função de cada tema. Ok, quando fala sobre funcionários que podem ser atacantes, surgiu aí uma dúvida, talvez considere isso, né? Como é que devemos lidar com a suspeição ou demissão de um funcionário que é administrador de sistema? Porque ele sabe tudo da organização e um aviso prévio que é necessário, ele pode esconder algumas informações. Então, como é que a empresa lida com essa situação? Olha só, o aviso prévio, né, percebe que ele, embora seja necessário, você pode dar o aviso com aqueles 30 dias, né, mas não solicitar que ele cumpra os 30 dias. Então, você vai, na pior das hipóteses, digamos assim, pagar ele um mês a mais, mas você pode já solicitar que ele não trabalhe. Isso eu já vi acontecer em empresas onde eu trabalhava, até, onde chegou, assim, a demissão, né, o funcionário na segunda de manhã, e aí fala, passa ali no RH, né? Ele foi lá achando que podia ser uma promoção ou qualquer coisa do tipo, né? E aí falaram, olha, a gente está te desligando, a gente não vai precisar mais do teu serviço, a gente agradece todo o tempo que você esteve aí, e é isso, você não vai ser justa causa, né? Você vai ser demitido
simplesmente porque os nossos investidores, teve uma desculpa toda assim, porque decidiram que não é mais o momento, a gente vai cortar custos, não sei o que lá, mas você não precisa cumprir, nós não queremos, inclusive, que você cumpra o aviso prévio, você vai ser indenizado por isso, mas você já está liberado a partir de agora. Quando ele chegou na máquina dele, ele já não tinha acesso a mais nada, ele já não tinha... Estava tudo bloqueado, quer dizer, foi tudo preparado, né? Por mais que ele fosse um administrador do sistema, né? Tem outros administradores, outras pessoas que também têm os acessos, e aí já prepararam tudo, né, assim, previamente, né, deixaram a hora que aquele cara foi no RH para conversar com o RH, eles já começaram a tirar o acesso daquele cara. Então, é uma alternativa, é uma possibilidade que a gente pode explorar aí, tá? Ok. Ah, Agora, hoje, outra questão também, quando falou sobre gateways de aplicação. A minha dúvida é se o IPsec ou o PFSense são considerados também como gateways de aplicação, dado que eles também conseguem fazer uma gestão de utilizadores. Esses IPsec, por exemplo, né, é um mecanismo extra, principalmente para segurança, para você adicionar uma camada extra de proteção ali, né? Não necessariamente ele vai ser o gate de aplicação. O gate de aplicação é mais onde você vai ter ali um ponto onde a informação passa e ali você vai poder tomar decisões. Inclusive, você poderia usar o próprio IPsec, nessa camada extra de segurança, junto com o gate de aplicação. Você pode usar essas features, digamos assim, que esse mecanismo oferece, para você operar dentro do gate de aplicação, você tomar decisões, isso pode, isso não pode. Então, assim, é um mecanismo que pode ser usado, sim, em conjunto. Ele pode viabilizar, é uma das maneiras de você conseguir ter artefatos ali para você conseguir analisar um pacote, analisar uma informação e dizer, opa, isso aqui passa, isso aqui não passa, né? Então, sim, é um mecanismo útil para esse propósito. Ok, perfeito. Yeah. Alguém mais tinha aberto o microfone, pessoal? Fique à vontade. eu acabei mandando no chat, mas é só falando que isso praticamente tá bem comum no mercado mesmo, todas as empresas fazendo desligamento assim. Ah, sim. Primeiro tu perde o acesso, depois tu descobre que tu perdeu o emprego, né? Isso é mais comum do que parece. Especialmente se for detectado alguma atividade suspeita, alguma coisa do tipo, né? Que você tem uma motivação, assim, né? Daqui a pouco foi deflagrado que aquela pessoa, né? Aquele funcionário fez alguma coisa que não devia, seja intencional ou não, né? Por prevenção, você pode tirar todos os acessos, mesmo que ele venha depois a explicar, esclarecer, e você entender que não foi ele que fez, né? Você pode preventivamente bloquear os acessos, né? Até porque ele pode estar sendo comprometido, né? Ele pode não ser uma pessoa do mal, né? Mas ele está comprometido em algum momento e de alguma forma ele vai ter que provar isso, é claro. Né? Mas se for detectado alguma coisa estranha com um usuário que está conectado e tem acessos, primeira coisa é tirar os acessos, né? Depois você vai ver se foi ele, se não foi, né? Você vai poder fazer uma auditoria. Inclusive vai ter um exemplo na aula mais adiante que é mais ou menos nessa linha aí do home office. Como é que a gente protege, né? Como é que o IDS opera nesse cenário de home office. Mais alguma pergunta, pessoal, nesse momento? Senão, eu vou continuando e vocês fiquem à vontade para abrir o microfone a hora que quiser. Fica até menos cansativo, eu acho, para vocês mesmos, né, se a aula for mais, assim, né, de duas vias, né, não for só eu falando. Bom, não tendo mais perguntas, eu vou prosseguir, mas, como eu falei, fiquem à vontade aí a qualquer momento para me interromper, tá, pessoal? Então, como é que funciona o IDS? Né? Nós já vimos nesse slide anterior. O IDS, então, né, nós já tínhamos lá o firewall, por exemplo, que é onde eu tenho a fronteira interna e externa da rede, e além do firewall, eu posso ter, então, o meu IDS. Ele não vai substituir, ele vai operar junto com o firewall, tá? Então, ele vai estar em algum local da rede, ou no host, ou no meio da rede, ou ligado no switch de rede, depende da abordagem. A gente vai ver mais para frente que ele pode estar analisando diferentes informações, tá? Mas ele vai estar por ali, ele vai estar consumindo informações. Qual que é a ideia? Né? Qual que é o fluxo? O que acontece dentro do IDS? Tudo começa quando ele, como eu falei para vocês no slide anterior, né? Ele tem que ter informação. Sem informação, não tem como ter IDS. Essa informação é o quê? Pode ser tráfego de rede, como o caso dos pacotes, né? Captura de pacotes. Pode ser logs de sistema operacional, né? Você pode usar o syslog lá no Linux, principalmente. Você pode ter o log também de sistemas, não necessariamente sistema operacional. Você pode ter o log do Word, você pode ter o log do sistema da sua empresa, todo tipo de log, todo tipo de informação pode ser usado por um IDS. Ok, mas e aí eu comecei então a pegar um montão de informação da rede, de log, e estou ali com gigas e teras de informações. O que eu faço com isso? Primeira coisa, você vai ter que extrair essas informações para um formato que seja processado por máquina. Né? Não adianta você ter um arquivão
qualquer, né, um documento Word, por exemplo, e querer que aquilo ali simplesmente já seja processado por um IDS. Não, você vai ter que extrair os atributos, tá? Que atributo é feature também, tá? É só um outro nome. Atributo, característica, feature, são, né, se você for imaginar, pensar numa planilha do Excel, né, é uma coluna, tá? Então, você vai, independente da fonte que você tiver, seja o pacote TCP, seja um arquivo de log que você vê que teve erros de acesso, né, tentativa de fazer login, erro de senha, né? Qualquer fonte, né, você vai ter que transformar essa fonte numa planilha, digamos assim, tá? Falando de uma maneira simplificada, tá? É uma planilha no Excel que você vai ter que preencher, né, através dessas informações que você está extraindo, né, desses logs, independente de onde que veio esse log, seja da rede, da aplicação, vai virar um planilhão, tá? Cada coluna dessa planilha é um atributo, é uma feature diferente, e cada linha vai ser uma amostra diferente, né? Então, quer dizer, na primeira coluna, digamos que eu tenho o IP, tá? Estou logando aqui o endereço do IP das conexões que eu tenho. Quer dizer, cada vez que eu tiver uma nova entrada, né, um novo registro que eu capturar da rede, eu vou ter que adicionar o IP naquela coluna. Na linha de baixo, um novo IP, um outro IP, um outro IP. E, obviamente, né, como é a ideia de planilhas, né, as colunas do lado, né, as colunas horizontais naquela mesma linha, vão ter dados, né, referente a outros tipos de informação, como, por exemplo, a porta, ou como, por exemplo, até algo de outro nível, né? Você pode explorar técnicas de correlação, por exemplo, pegar uma informação de host, como o erro de senha, por exemplo, e também correlacionar isso com a informação de rede. Quer dizer, o IP tal errou a senha 10 vezes. Então, você pode ter uma feature, uma coluna, que é o número 10, que é quantas vezes que ele errou a senha, e essa quantas vezes pode ser por segundo, então você pode ter uma outra coluna que pode ser o timestamp, né? Então, olha, numa janela de tanto tempo, eu errei a senha tantas vezes. Ou uma coisa que também é bastante feita, né? Uma forma de extrair uma feature, quantas tentativas de conexão tiveram dessa máquina para fora, né? Quantas vezes ela tentou abrir conexão nesse momento? Ou o contrário, quantas vezes tentaram abrir conexão com essa máquina nesse momento? Quantas requisições chegaram para mim nesse momento? Então, percebam que dá para fazer um montão de feature, tá? Fazer feature é uma coisa assim quase que infinita, né? É uma arte. Você pode calcular quantos pacotes por segundo passaram nos últimos 2 segundos. Né? Quantos pacotes passaram, né? Qual a taxa que aconteceu, ou de pacotes, ou de bits, ou de conexões. Enfim, você pode ser muito criativo na hora de extrair atributos, na hora de criar features, tá? O que é extrair atributos, criar features? É transformar uma informação bruta, uma informação que não serve para o IDS, em uma informação consumível, uma estatística, digamos assim, tá? Não necessariamente essa estatística, essa informação bruta, ela precisa ser numérica. O próprio tipo de protocolo, por exemplo, essa mensagem aqui, essa linha do meu dataset, e quando eu falo dataset, eu estou falando dessa planilhão que eu falei, né? Então, de uma maneira um pouco mais técnica, agora não fazendo um exemplo simplificado, esse planilhão do Excel que eu estou falando para vocês, a gente chama de dataset. Vocês já sabem disso porque vocês apresentaram um trabalho na aula passada sobre datasets, né? Vocês já conhecem, então, as features. Vocês já devem ter percebido que diferentes domínios, eles têm diferentes features, tá? Então, isso que eu estou falando aqui, eu estou esperando que vocês já tenham ligado, né, mentalmente aí com o que vocês acabaram de fazer na aula passada. Então, como é que é o fluxo? Capturei informações de alguma fonte, transformei essa informação em alguma coisa útil, né? E aí muitas vezes vai ter alguns cômputos computacionais, vai ter alguns algoritmos que vão transformar essas informações. Como eu falei para vocês, essa informação pode ser numérica, como estatísticas, por exemplo, pode ser o simples tipo de protocolo que está sendo usado naquela conexão, enfim, né? Pode ser a flag, TCP/IP, pode ter muita coisa que pode virar uma feature, tá? Além disso, né, então, depois que eu tiver feito minha extração de atributos, depois que eu tenho aquele planilhão, como eu falei para vocês, né, que na verdade é um grande dataset com muitas colunas, né, então, para dar um exemplo para vocês, estava trabalhando ontem com um dataset de Wi-Fi, que captura pacotes, né, passando quadros ali no Wi-Fi, na verdade, né, para detectar ataques de personificação, né, que é quando você tem ali um access point falso, por exemplo, e ele está tentando detectar que tem o seu DS, né, tentando detectar a presença de um ponto de acesso falso, tá? De um intruso ali no meio. E aí, nesse caso específico, né, que é o dataset AWID, que nós estávamos usando, o número de colunas, né, que é o número de features naquele dataset, era 155. Então, esse é um exemplo, né, de dataset. Tem outros que a gente acha por aí que são menores, que tem 40 features, né, tem o KDD, que é um bem tradicional, lá de 1999, que ele foi criado, mas é muito usado ainda, assim, como baseline, embora que ele não tenha o tráfego mais atual, né, se não,
Ele não representa mais as características das redes atuais, mas ele ainda é muito usado porque ele foi o primeiro grande dataset que foi construído, tá? Nesse caso, ele tem, se eu não me engano, 41 ou 42 features. E aí, algumas delas são as que eu falei para vocês: taxa de bytes por segundo, de bits por segundo, né? Tamanho de pacote, enfim, esse tipo de coisa, tá? Mas qual que é o ponto principal, né? Desse montão de informação que foram extraídos, eu preciso ver o que é útil para aquele ataque. E isso é uma coisa interessante, porque muda, tá? Se eu tiver lá minhas 155 features que eu falei para vocês, na hora de detectar informação, detectar intrusões, né? Por exemplo, detectar ataques de personificação, como é o caso do trabalho que eu estava falando para vocês de ontem, a gente acabou usando o melhor dos conjuntos de features, né? E aí a gente pode fazer de diferentes conjuntos, a gente pode pegar combinações de colunas, por exemplo, coluna 1, coluna 10, coluna 44, coluna 72, sabe? Pode pegar alguns atributos, algumas colunas daqui, e de acordo com essa seleção que você fizer de atributos, você vai ter uma performance diferente na hora de tomar decisão. Você vai acertar mais, você vai errar mais, sabe? Dependendo do que você está analisando. Tá? Então, quer dizer, mais informação não significa mais poder de decisão. Tá? Mais informação nessa etapa aqui, de extração de atributos, é bom. Você pode, quanto mais você coletar aqui, melhor, desde que você tenha uma seleção dos atributos. Tá? É como se você fosse lá no mercado comprar tomate, né? Não adianta você voltar cheio de tomate e metade está podre, né? Ele vai não só ser inútil, como vai também prejudicar, né? Se você vai fazer um lanche com tomate podre, você vai dar uma mordida e vai jogar fora, e aí foi o pão fora também, foi tudo que estava junto, né, naquele sanduíche. No IDS é a mesma coisa. Se você tem features ruins, no meio das features boas, a sua performance vai decair. Você pode deixar de pegar um ataque que está acontecendo simplesmente porque você está olhando uma informação que está te atrapalhando. Ela não ajuda, mas ela também atrapalha. Ela confunde. Então, features confundem, tá? Informações, né, a gente acha, eu falei lá no início da nossa primeira aula, né? Os dados são o novo petróleo, né? A informação é o novo petróleo. Ok, isso é verdade. Mas até mesmo no petróleo, digamos, tradicional, você tem que fazer um processo de refinamento para você conseguir extrair a parte útil desse petróleo, né? Então, a mesma coisa acontece na informação. Você tem um montão de informação, não adianta de nada se você não fizer uma seleção adequada, tá? E essa seleção adequada, ela basicamente vai depender do tipo de ataque que você está analisando. Então, para um ataque de negação de serviço, por exemplo, ou negação de serviço distribuído, o que eu posso olhar? O que é uma informação clássica que eu posso ficar olhando, por exemplo? É aqueles exemplos que eu falei para vocês de taxas de bits por segundo, por exemplo, né? Porque o ataque de negação de serviço, ele vai aumentar a quantidade de pacotes, por exemplo, que vai chegar na rede num curto espaço de tempo, vai ser muito maior. Então, faz sentido eu olhar o log do password, se ele está errando senha, na hora do ataque de negação de serviço distribuído. Pode fazer se o ataque tiver esse comportamento. Mas se o ataque ele simplesmente vai abrir um montão de conexão, vai começar a disparar várias conexões ao mesmo tempo, o que faz mais sentido aí é olhar quantas conexões estão sendo abertas, é olhar quantos bytes estão chegando, quantos IPs diferentes estão chegando. Então, se eu tenho uma série histórica e eu percebo que em determinado momento começou a ter muito mais IP, né? A quantidade de usuários está muito diferente, tem IPs de longe, outros países. Então, todas essas informações me revelam, né, o perfil do ataque de negação de serviço. Agora, se eu estou preocupado com o password crack, né, com alguém tentando realmente descobrir uma senha, a informação que eu tenho que estar olhando ali necessariamente é quantas tentativas de login tiveram. Quer dizer, eu tenho que ter log, né, que consigam me dar informações relacionadas à tentativa de login, né? Então, percebam que dependendo do ataque, uma informação pode ser muito útil ou pode ser inútil. E tem informações que podem não ser úteis para nada, né? Se ela não tiver nenhuma relação com o comportamento do atacante. Lendo aqui no chat, né, o Erickson perguntou se quando eu falo de atributo eu estou me referindo às características do próprio sistema. Depende do que você chama de características, né? Quando eu falo característica, atributo ou feature, eu estou me referindo a esses pedacinhos de informações isolados que eu posso pegar. Por exemplo, o endereço IP, por exemplo, a quantidade de logins que teve, né, naquele último segundo, naquele último minuto, enfim, numa faixa de tempo, né? Isso é uma feature, isso é uma característica, isso é um atributo, tá? Essas três palavras, quando eu falar na aula, são a mesma palavra, tá? Atributos, features, características, e tem outras palavras também que servem para isso. Parâmetros, alguém chama também, mas parâmetros eu não gosto muito porque confunde com o parâmetro do classificador, tá? Porque dentro do classificador aqui você pode também
que é o que eu vou falar agora, né, você pode também ajustar, você pode mexer com os parâmetros, tá? Mas então, assim, resumindo, o fluxo do IDS, você vai pegar a informação, você vai extrair aquilo que não vou dizer relevante, né? Você vai extrair aquilo, converter aquilo para um formato que seja acessível para o IDS, e aí você vai fazer a seleção de atributos. A seleção de atributos, ela pode ser feita através de diferentes formas, tá, pessoal? Você pode usar, por exemplo, estatística, para você ver a correlação entre uma informação e a classe-alvo, né? Quer dizer, você, quando começa a ter um dataset, você vai ter várias linhas e várias colunas, cada coluna é um atributo, como eu falei antes, cada linha é uma amostra, e a última coluna que você vai ter, geralmente, é um label. O que é um label? É você falar, bom, esse conjunto de atributos, né, com esses valores dessa linha aqui, eles consistem em uma amostra de ataque do tipo negação de serviço. Ou esse conjunto de parâmetros aqui com esses valores, né, essa faixa de valores está registrada nesse registro aqui, essa linha do meu dataset, ela representa uma amostra normal. Eu vou chamar de amostra normal, amostra de ataque. Pode ser binário, só dizer se é amostra de normal ou se é ataque, ou pode ser multiclass. Eu posso dizer qual classe de ataque que aquilo está se referindo. Se aquilo ali é uma amostra de negação de serviço, se aquilo ali é uma amostra de ataque de password crack, né? Tô tentando craquear a senha de alguém, tentando descobrir alguma senha, né? Um ataque de força bruta, né? Se é um ataque enfim, de N ataques que vocês mostraram na aula passada, né? Você vai ter sempre um label, vai ter uma classe ali que diz, opa, isso aqui, essa linha, ela é um exemplo, né? Uma amostra de padrão de tráfego, né? Quando eu falo tráfego, não é necessariamente tráfego de rede, tá? É um padrão de ação maliciosa, pode ser só no sistema. Eu posso ter um dataset sem nenhuma feature de rede, posso. Assim como eu posso ter um dataset só de feature de rede, posso também. Depende muito do meu IDS, de onde ele vai ter sido instalado e qual que é o objetivo da minha rede, da minha proteção de segurança, tá? Mas então, em resumo, é isso que ele faz, tá? Você vai ter esse monte de informação, você vai coletar essa informação, você vai extrair para informação útil, você vai selecionar, e aí no momento da seleção, né, que eu estava falando, você pode usar estatísticas, por exemplo, para medir correlação com a classe, ou você pode usar até o próprio classificador, quer dizer, você pode testar diferentes conjuntos para ver qual daqueles conjuntos que vai mais maximizar a tomada de decisão, né? Porque quando você toma a decisão aqui, e você tem um montão de amostras que você já conhece o resultado, digamos assim, você pode dividir. Peraí, eu vou treinar com 20% do meu dataset. Quando eu falo que treinar, o que eu estou me referindo, né? Eu vou pegar 20% das amostras conhecidas para ensinar o meu tomador de decisão, né? Para ensinar o meu algoritmo que está rodando aqui, que geralmente vai ser um algoritmo de machine learning, por exemplo, para que ele saiba como diferenciar a atividade normal da atividade maliciosa, tá? Então, eu vou pegar uma porcentagem, uma fatia do dataset para isso, e aí eu pego o que sobrou, aquele 80% que eu não passei para ele, que ele não conhece, e aí eu envio para ele tomar a decisão, para que depois eu consiga ver se ele está tomando a decisão certa ou errada, tá? Então, eu consigo calibrar, eu consigo melhorar esse IDS aqui. E aí, quando eu falo do meu IDS, o IDS é isso aqui tudo, né? Mas o meu classificador que está nessa partezinha aqui, que digamos assim, é o core do meu IDS, é quem toma a decisão, para dizer se é ataque ou não é, ele pode ser impactado pela seleção de atributos, né, dependendo das informações que eu passo para ele, ele vai conseguir detectar mais ou detectar menos intrusões, né? Quer dizer, ele pode gerar falso positivo, ele pode gerar falso negativo, ele pode dar um verdadeiro positivo ou um verdadeiro negativo. O que é isso? Verdadeiro positivo é quando ele fala, ó, isso aqui é uma atividade maliciosa, ele acertou que era um ataque, então isso é um verdadeiro positivo. Agora, se ele me falar, isso aqui é uma atividade normal, e a atividade de fato era normal, isso é verdadeiro, porque ele acertou, é uma informação verdadeira, e é negativo, porque o resultado foi negativo, foi normal, tá? Então, sempre que o resultado é normal, eu digo que o meu resultado é negativo. O meu resultado foi ataque, né? Foi positivo, ele é positivo. E aí, então, percebam que tem duas letrinhas que a gente vai sempre usar aí. Isso às vezes confunde, tá? O falso ou o verdadeiro se refere a ele ter acertado ou errado. Então, toda vez que ele falou que alguma coisa era e era mesmo, é verdadeiro. Se ele falou que era e não era, é falso. Não é difícil de pensar assim, né? Agora, se você pensar, toda vez que eu falar que é positivo, é um ataque, toda vez que eu falar que é um negativo, é normal, eu posso combinar essas duas informações, né? O falso positivo, eu estou dizendo uma coisa que não é verdade, e eu estou dizendo que é ataque. Então, o falso positivo é quando o meu classificador fala, olha, isso aqui é um ataque de negação de serviço. Mas, na verdade, não era. É um falso positivo, é um alarme falso. Isso é um problema para os IDS. Os IDS que geram muito alarme falsos, eles começam a perder credibilidade. Você começa a ficar desconfiado. Peraí, mas tá dando mais um alerta. Será que isso aqui é mesmo um alerta ou será que é falso positivo? Você acaba, né, fica um pouco inútil
né, o seu IDS ele começa a dar muito alarme falso. A mesma coisa se ele der um falso negativo, né, que é pior ainda. Você tem um ataque, está acontecendo e o IDS disse não, isso aqui é atividade normal. Isso é um falso negativo. Então, o falso negativo é ainda pior do que o falso positivo. O falso positivo é aquele alertinha, tipo o alarme de incêndio que tocou ali, você sai correndo e não tem nada. Esse é o falso positivo, né? É quando o IDS está dizendo, ó, tem ataque, e não tem. Agora, o falso negativo é o pior. É eu não tocar o alarme de incêndio e tá pegando fogo, né? Ou seja, é um ataque que está acontecendo e você não pegou, deixou de passar. Então, isso é um falso positivo, é falso negativo, tá? Se for dúvidas, me falem, tá, pessoal? Às vezes eu sei que, para quem ouviu a primeira vez, dá uma confundida, tá? Mas é tranquilo no final das contas. E aí, nessa parte aqui, né, de tomar decisão, e essa ideia de falso positivo, falso negativo, a gente usa esses falsos positivos, esse falso negativo, esses verdadeiros positivos e negativos, para computar uma série de métricas que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas o que importa é que quando eu olhar para essas métricas, uma delas, por exemplo, é a acurácia, outra delas é a score, enfim, tem um monte de métricas. Quando eu olho para essas métricas, eu consigo ver se meu IDS está bom ou não está bom. Ou seja, eu consigo saber se eu preciso melhorar aquele IDS. E tem algumas formas de eu melhorar o IDS, que é justamente o que a gente vai estudar nos tópicos de pesquisa dessa disciplina. Né? Quando vocês olharam lá na primeira aula, né, aqueles tópicos que vocês vão escolher um deles para fazer o artigo da disciplina, a gente está batendo aqui em algumas teclas importantes. Uma delas é a otimização de hiperparâmetros, ou seja, dada aquela entrada que eu já dei de informações, né, se eu não for mais mexer nas features, né, que é uma etapa anterior, eu já tenho as informações, exatamente as colunas que eu quero usar. Como é que eu maximizo mais ainda a tomada de decisão, né, a performance? Como é que eu gero mais verdadeiros positivos e negativos e menos falsos positivos e negativos? Eu posso mexer nos parâmetros do classificador, tá? O classificador vai ser basicamente um algoritmo que ele vai ter uma série de parâmetros, ele vai ter como você ajustar ele, depois a gente vai estudar, né, na próxima aula também isso, como funcionam alguns classificadores conhecidos, né? Por exemplo, tem um algoritmo que é bastante clássico, que é o KNN, né? Os K vizinhos mais próximos, K nearest neighbors. Então, são os vizinhos mais próximos, os pontos mais próximos da amostra naquele dataset, né? E aí, imaginando que eu tenho aquele planilhão que eu falei para vocês, aquelas linhas, né, elas são usadas, as informações daquelas linhas são usadas para você traçar um plano assim, multidimensional. E aí você vai conseguir calcular a distância entre um atributo e outro atributo, e você vai saber que, por exemplo, duas amostras normais, elas tendem a ficar próximas, se eu fazer um gráfico, né, multidimensional, com N dimensões, e cada dimensão vai ser uma feature diferente. Para simplificar, vamos imaginar um gráfico 2D, tá? Onde eu tenho o volume de bytes e a quantidade de pessoas conectadas, tá? Vamos imaginar esse cenário. Se eu tiver muita gente conectada e um alto volume de bytes, eu posso dizer que isso pode ser uma atividade normal, por exemplo, tá? Porque realmente eu tenho muita gente conectada e isso está me gerando, né, muito tráfego na rede, tá? Então, digamos que isso poderia ser uma combinação de tráfego que é normal. Agora, se o meu número de pessoas conectadas for muito alto e a atividade delas estiver muito baixa na rede, isso daqui a pouco pode estar me revelando um ataque de negação de serviço, onde essas pessoas estão conectadas, mas não conseguem fazer nada. Entendeu? Se tá realmente anômalo, está muito abaixo do normal, então esse ponto, né, do meu gráfico que mostra que, opa, a quantidade de conexões está alta, mas ao mesmo tempo eu tenho quase ninguém fazendo nada na rede, isso pode ser um padrão que mostra um ataque acontecendo. Ou o contrário, eu tenho muito pouca gente, tem um grupinho de 4, 5 usuários, mas esses usuários estão me bombardeando de requisição. Então a quantidade de conexões, de dados, na verdade, que estão passando na rede, estão muito alta para poucas pessoas. Então, isso aqui pode ser também um ataque de geração de serviço. Eu posso estar pegando aqui o atacante, eu posso estar revelando que esse conjunto, né, essa região do meu espaço amostral, mostra situações de pessoas que estão atacando. Um grupo pequeno de pessoas mandando muita informação. Estava vendo vítimas, por exemplo. Um grupo grande de pessoas que não está recebendo informação. Então, percebe que quando você começa a combinar as features, você tem mais informação do que você tinha antes, né? Então, você só olhar para o volume de informação não te diz muita coisa. Agora, se você olha para o volume de informação e para a quantidade de pessoas que estão envolvidas na transmissão, aí você consegue ter informação mais relevante. Né? Você consegue já tirar algumas conclusões melhores. Isso é um exemplo extremamente simples, tá, pessoal? Eu falei para vocês que tem datasets com 155 features, que é o caso daquele AWD, né? Então, assim como eu dei esse exemplo simplinho com 2 informações, você pode usar um punhadão de informações, assim, que são úteis, tá? E aí, como eu falei para vocês, o KNN, né, que é um dos algoritmos que
você se baseia naquelas K amostras mais próximas, ou seja, você pegou um pontinho no espaço amostral, e aí você vai olhar para aquelas que estão ao redor e ver que elas são todas normais, então você vai classificar ela como normal também, é basicamente isso que o KNN faz. Você pode calibrar o K, você pode dizer quantos vizinhos que ele vai se basear para tomar uma decisão, ou seja, imagina que está eu aqui e tem mais 3 pessoas do meu lado, e você olha para aquelas 3 pessoas, todas elas não são atacantes. Você vai olhar, não, o Silvio também não é, ele está andando com aquela galera que não é atacante, né? Agora, imagina que no lado de fora da minha sala tá cheio de atacante. Eu começo a aumentar meu número de vizinhos. E eu, ao invés de olhar para minha sala, que tinha 3, 4 pessoas, eu olho para o meu prédio inteiro. Meu prédio tá cheio de atacante. Eu já vou dizer, não, peraí, o Silvio é atacante, porque ele tá num prédio de atacante. A quantidade de vizinhos que tá, de pessoas na volta dele, né, são pessoas, tem muito atacante ali, ele tá naquela região de atacantes. Então, o Silvio, ele é um atacante. Então, o meu KNN diria isso. Se eu baixar meu caso, pegar um K muito pequenininho, que restrinja a minha sala, que tem 3, 4 pessoas, e aqui as pessoas não são atacantes, ou pelo menos a maioria não é, aí o meu IDS vai dizer, não, o Silvio não é atacante. Então percebe que por mais que eu tenha as mesmas informações sendo consumidas, mexer nos parâmetros no IDS pode afetar a performance desse IDS. Né? Eu vou ter limiares, eu vou ter pontos de tomar decisão, que a partir desse limiar isso é um ataque, ou a partir desse limiar isso não é um ataque. E quando eu mexo nesses limiares, eu estou fazendo a otimização de hiperparâmetros. Então tem métodos automáticos, automatizados, né, que fazem esse ajuste. Por exemplo, escolher o melhor K para o KNN, tá? Mais uma vez, esse é um exemplo simples, né? O K é apenas um dos parâmetros, você pode ter N de parâmetros que podem ser configurados nesses dispositivos, tá? Nesses classificadores, tá? Além disso, né, além da otimização de hiperparâmetros, nós temos outras questões, que são, por exemplo, a colaboração, né? Você tem IDS colaborativos e que aprendem continuamente. Então, vai ter momentos que esse IDS, por mais que seja bem calibrado, usando as features corretas e usando, né, os parâmetros corretos, ele pode simplesmente não ter linhas suficientes, tá? Então, quando a gente fala em aprendizado contínuo ou colaboração, a gente está interessado em ter mais linhas no dataset. Então, percebe que cada um desses pontos que eu estou falando, ele afeta uma coisa diferente. A seleção de features, ele quer tirar algumas colunas que não são relevantes. Ele quer só selecionar aquelas colunas que são relevantes. A otimização de hiperparâmetros, ela não mexe nos dados. Ela mexe apenas nos parâmetros daquele classificador para tentar maximizar e otimizar os limiares que ele usa para dizer isso é ataque ou isso não é ataque. Tá? A colaboração e aprendizado contínuo, ela não mexe nem nos hiperparâmetros nem nas features, mas ela mexe nas linhas. Ela quer aumentar as linhas do dataset. Quer dizer, ela quer ter amostras que ela não tem. Ela quer, primeiro, né, um IDS ele pode compartilhar com os outros uma nova experiência que ele teve. Opa, eu descobri um novo tipo de ataque. Né, eu mapeei um novo tipo de ataque. A gente vai ver depois que tem formas de você mapear novos tipos de ataque, tá? Então, se eu conseguir mapear um novo tipo de ataque, ou se mesmo eu já tinha aquele ataque, né, se eu fui pré-carregado com aquele ataque, e daqui a pouco eu estou numa rede de colaboração de IDS, tem IDS conectados, e tem um outro IDS lá que não tinha acesso àquele ataque, eu posso simplesmente compartilhar essas amostras com ele. Então, eles vão aprender junto, tá? Ou aprendizado contínuo, mesmo sem colaboração. Eu posso ter mecanismos de aprendizado online, que a gente vai estudar mais para frente também, que é quando o IDS ele tem condições de perceber que tem algum tráfego diferente, e ele vai fazer algum tipo de processamento que ele vai classificar aquilo como ataque, e aí depois, nas próximas vezes, ele já vai fazer isso de maneira automática, ou seja, ele vai criar novas assinaturas e vai se retroalimentar, tá? Tem alguns desafios, tá? Não é tão trivial assim, porque se ele errar, né, se ele classificar erroneamente um ataque e aprender errado, ele vai errar para sempre, tá? Então, não é mil maravilhas, existem desafios, e é por isso que é interessante a pesquisa nessa área. E, por fim, temos a explicabilidade, que é uma outra forma da gente melhorar a tomada de decisão. Não só melhorar, mas como também interpretar ela, né? Que é um outro ponto, né? Um outro tópico interessante que a gente vai ver na disciplina, que é como é que eu consigo dizer que aquela ação foi tomada de maneira correta, né? Se eu conheço as amostras, como eu falei para vocês, se eu já tenho uma base ali com 10 milhões de amostras, por exemplo, eu posso pegar 800 mil ou 8 milhões, enfim, eu posso pegar uma fatia dessas amostras para eu treinar, para ensinar o classificador, e a fatia restante eu pego para testar, né? Ou seja, eu removo a classe e pergunto, e aí, classifica para mim. E aí eu depois vou calcular, né, as porcentagens de quantas vezes que ele errou, quantas vezes que ele acertou, então eu já consigo ter um parâmetro, tá? Então isso serve para quando eu já tenho os labels. Agora, numa rede real, onde eu não tenho esses labels, como é que eu vou conseguir saber se está certo, se ele está operando de uma maneira correta, se aquele IDS não está tomando decisão baseada em algum ruído que tem na rede, né? Como é que eu sei isso? A explicabilidade está aí para ajudar nessa tomada, não só na tomada de decisão, mas na
na própria interpretabilidade da tomada de decisão, tá? Então, você vai poder ver por que o IDS disse que aqueles bits, quando estavam muito alto, eles representavam uma intrusão, né? Ou seja, daquelas informações que eu selecionei, daquelas features, quais daquelas features de fato foram usadas? Quais que foram... Todas foram usadas, né? Mas quais de fato foram as cruciais para tomar a decisão? Né? Teve alguma delas que influenciou mais o IDS? E sim, pessoal, isso acontece muito. É normal, tá? Algumas, por mais que você tenha ali 10 colunas no seu dataset, pode ser que uma delas seja realmente influenciando a tomada de decisão, tá? E aí, um erro comum que acontece nessa área de IDS é as pessoas usarem, às vezes, o timestamp, né? O carimbo de tempo como uma feature, né? Não que isso seja um erro, tá? Isso pode ser usado. Mas dependendo da forma com que você ensina seu IDS, você pode fazer com que ele associe determinado dia da semana, por exemplo, com o ataque. Imagina que fiquei uma semana inteira coletando informações, e aí na sexta-feira foi o dia que eu fiz os ataques aqui, para eu justamente, né, eu fiz alguns ataques propositais para eu ensinar meu IDS, tá vendo, IDS? Tem ataques, esses são os ataques, tá? Só que meu IDS vai pegar um montão de informação, dentre elas o meu timestamp. E aí se ele pegar todo aquele conjunto de informações que foi coletado na sexta-feira, foi o dia que eu executei meu ataque, ele vai dizer, opa, peraí, então sexta-feira acontecem ataques. E aí depois quando eu pôr para rodar meu IDS aqui, né, que obviamente não vai acontecer na sexta-feira os ataques necessariamente, né, pode acontecer a qualquer momento, ele vai começar a olhar e chegou a sexta-feira ele vai começar a dar alerta. Por quê? Porque ele aprendeu que os ataques acontecem na sexta-feira, né? Enquanto isso não é verdade. Quer dizer, eu ensinei ele errado. Né? As features tinham uma tendência, tinham um viés. Então, tem que se preocupar também, né, na hora de ensinar um IDS, se você não está passando dados enviesados a ele, tá? E aí usar a explicabilidade ajuda a perceber isso, tá? Então, eu passei o timestamp, passei um montão de informação ali, às vezes o timestamp pode ser útil, e muitas vezes ele é útil, como o exemplo do DDoS, para você ver que tem duas mensagens chegando muito próximas uma da outra, você pode calcular a diferença de timestamp, tá? Então, assim, usar o timestamp não é um problema. O problema é você usar da forma errada. Né? E muitas vezes isso, o grande porém aí está na forma com que você cria o dataset. Ou seja, ao invés de encher de ataque na sexta-feira, por que você não espalha esses ataques? Né? Por que você não faz também tráfego normal na sexta-feira? Né? Então você pode ter maneiras de não deixar tendências acontecer, esses vieses acontecerem. E você só vai saber se está acontecendo esses vieses se você, de fato, olhar para o que está acontecendo, né? Isso, como o UDS, geralmente é uma caixa preta, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante. O algoritmo classificador, por mais que eu estou falando para vocês, tem o gráfico que você pode olhar, na verdade, isso não fica claro. Ele não mostra esse gráfico para vocês, ele toma a decisão internamente. Então, em geral, né, tem alguns mecanismos que você consegue, por exemplo, olhar uma árvore de decisão que ele gera, e aí você consegue acompanhar, assim, o caminho que ele seguiu para tomar aquela decisão, tá? Então, tem alguns algoritmos que permitem isso, tá? Mas, em geral, né, a gente assume que o IDS é uma caixa preta, ou seja, você passa um punhado de informação para ele, e depois, quando você começar a alimentar ele com novas amostras, ele vai dizer, isso é ataque, isso não é, isso é ataque, isso não é. E você não sabe por que ele disse aquilo. Mas se você usar algumas ferramentas de explicabilidade, você vai poder começar a extrair informações para entender, opa, então ele está tomando essa decisão baseado muito fortemente no dia da semana. Então você já consegue logo perceber que isso está errado. E aí você vai calibrar seu IDS para ele não fazer mais isso. Você pode, por exemplo, tirar aquela feature dele, ou, por exemplo, né, se é esse caso que eu falei, que é bastante importante você olhar a diferença de timestamp, você pode criar uma nova feature, que é justamente a diferença de timestamp. Isso é feito aonde? Nessa etapa de extração de atributos. Então, se o dado, né, bruto do dia da semana está me causando problemas, eu posso tirar ele do meu dataset e eu posso ter uma nova coluna que é a diferença entre timestamp de uma mensagem da outra. Percebe que isso é uma feature. Né? Então, quer dizer, features podem ser derivadas de outras features. Você pode combinar informações para computar uma nova feature. E essa feature é totalmente útil, não vai me causar mais aqueles problemas. Se eu for olhar aqui depois as métricas na tomada de decisão, eu vou perceber que deve ter aumentado bastante a minha performance, simplesmente por trocar uma feature que tinha aqui no meio, tá? E é isso, então, pessoal. É basicamente isso que são, né, os pontos importantes que a gente tem que ter na hora de se preocupar em construir um IDS, tá? Dito isso, a gente vai para a aula de hoje. Na aula de hoje, na verdade, vamos ver que horas já são 10 horas, né? Já teve uma boa quantidade de aula que foi de introdução de IDS. Eu vou, inclusive, parar a gravação aqui e começar uma nova gravação para ficar 2 vídeos, porque são assuntos, digamos assim,
complementares, mas que poderiam ser até aulas diferentes, tá? Então, o que nós vimos até agora é por que a gente faz um IDS e como é que o IDS funciona, né? Quais são os fluxos, né? Qual é o fluxo, quais são as etapas que nós temos no IDS, né? E por que ele é importante se já tem firewall, se já tem outros mecanismos de segurança. Vocês devem ter entendido, então, nesse momento, que o IDS ele é complementar ao firewall, ele é complementar ao que nós já temos, porque ele consegue, basicamente, não impedir que aquela coisa aconteça, né, antes dela acontecer, como é o caso do firewall, ou seja, ela não vai ficar bloqueando o atacante antes dele começar a operar, mas ao invés disso ele vai poder monitorar a ação do atacante, e a partir daí ele vai poder fazer uma série de procedimentos para dizer, opa, aqui tem um atacante e você não pegou esse atacante, firewall, tá vendo, firewall? Passou por você, mas eu peguei. Tá? Então o IDS ele consegue fazer isso. O IDS consegue, inclusive, né, depois disso, dizer para o firewall, ó, cria uma regrinha nova e para isso não acontecer de novo. Tá? Então é uma das possibilidades de um IDS. Beleza? Então, resumindo, IDS é complementar. Ele não substitui o firewall, mas ele é muito importante, ele é muito necessário. Se eu não tiver IDS, eu posso não ter a segurança que eu preciso.